E aí, meus brothers, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou o Canal Feroz Nerd e hoje, mais uma vez, eu vou falar aqui sobre The Boys. Bem, The Boys é uma série aí que na primeira temporada já mostrou que ia ter ali uma história meio diferente dos heróis que, na verdade, dos super-heróis que, na verdade, não eram heróis, eram, na verdade, os vilões, e ali humanos que ia tentar lutar contra uma certa tirania e sátiras de coisas de herói que até caiu bem naquela época, porque tava todo mundo meio saturado de coisas de herói e tal. Então chegou a primeira temporada, mostrando mais ou menos esse enredo, uma apresentação desse mundo pra gente. Então a primeira temporada foi realmente muito legal, muito interessante o jeito com que a gente viu que o roteiro ia seguir para poder fazer pessoas comuns lutarem contra pessoas com superpoderes. Então veio a segunda temporada aí, que ela também foi mais ou menos desenvolvida com o mesmo tipo de roteiro da primeira, porém mostrando mais algum vilão a mais, mostrando que os heróis ali tem alguns que eram meio que não eram totalmente vilões, outros que não eram totalmente heróis, mostrando corrupção ali por trás da agência deles, mostrando também o envolvimento dos principais ali, que são os The Boys, mostrando uma certa relação entre eles e o passado deles, e a missão deles final. E foi introduzido então uma outra vilã, né, que é a Tempesta, com as intenções bem ali, bem baixas, bem pesadas, que a gente nem pode falar aqui nesse vídeo a palavra de coisa que ela segue aí, né, no fim da época de Segunda Guerra Mundial, Alemanha, essa coisa. Então aí a gente tem a segunda temporada que também segue essa mesma coisa, e mais só que a segunda temporada a gente já não tem aquele impacto todo da primeira, né? Já sabe mais ou menos como que funciona e a gente tá seguindo ali mais por as sátiras, mais pelas histórias secundárias que eu citei, mais pelo roteiro que tá interessante, mas não é mais novidade. E aí a gente vem a terceira temporada, que é a temporada que mais fizeram hype aí, com o Soldier Boy, que é uma arma, né, capaz de derrotar o Capitão Pátria. Então a terceira temporada é toda em cima disso. Ela é inteligente porque ela vai mostrando as coisas sobre o Soldier Boy aos poucos, mostrando que ele é como se fosse geneticamente pai do Capitão Pátria. O Capitão Pátria até fala ali que ele é mais forte, mas aí o Bruto consegue ali o V temporário, acho que consegue até na temporada anterior ele já consegue esse V temporário, e ele usa ali para tentar ganhar do Capitão Pátria. E essa terceira temporada é interessante também, apesar deles não conseguirem matar o Capitão Pátria, mostra que o Capitão Pátria teve que fugir. E teve vários outros reviravoltas ali, com os Supers, com os Depois também, mas essa temporada foi interessante, e com um gancho mostrando que o Billy Butt, ao usar esse V temporário, ele ficou ali com uma doença, que é um câncer no cérebro, depois da doença terminal. E aí a gente vai pra polêmica quarta temporada, que aí eu vou explicar nesse vídeo que ela foi do jeito que ela foi, porque The Boys não era pra ter 5 temporadas, era pra ter apenas 4, era pra terminar nessa quarta temporada e não era pra ter 5. Mas na verdade eles falaram lá que tiveram que ter, né, mais uma, teve que ter 5. Então essa quarta temporada foi basicamente um filler, uma enrolação, uma encheção de linguiça para a gente ter finalmente a quinta temporada. Então é por aí que a gente vai seguir esse vídeo criticando a quarta temporada, que no começo ali a gente já sabia que o Billy estava meio que morrendo, depois a gente foi vendo que aquela doença dele na verdade era um superpoder, e muitas coisas nessa temporada foram jogadas assim de encheção de linguiça, principalmente as sub-relações dos principais ali. Teve o passado da Kimiko, que até essas histórias não foram tão mal desenvolvidas, mas não tiveram conclusão, não tiveram impacto final na história, que mostra ali o passado dela, como ela perdeu a voz, não sei o que, e fica por isso mesmo. Teve ali a subtrama do francês, que mostra que ele tem um namorado que ele descobriu que ele matou, o namorado dele descobriu que ele matou a família dele, teve aquele embate, aquela coisa toda, mas também não deu em nada. A gente teve também aí outras histórias paralelas que foram apenas encheção de linguiça que não precisava ter, ou se tivesse alguma coisa ali impactante pro final ou para a história principal, mas não. Foi apenas coisas que para complementar a tela ali para poder ter essa temporada. E aí as únicas histórias assim que desenvolveram interessante é a do Embala, que aí mostra aquela coisa desde a primeira temporada que ninguém é tão vilão e ninguém é tão mocinho, que as pessoas podem mudar de lado. Mostrou aí uma evolução interessante do Trembala, mostrando que ele pensa em ser um herói de verdade,
e tal, que ele não consegue, e aí ele teve a oportunidade de conseguir ser um herói, e aí ele viu que é aonde ele estava ali no set na hora certa e tal. Então achei isso interessante, ele ajudando os The Boys, aquela coisa toda, aquela coisa que parecia que ele ia ser pego, e depois ele foi descoberto que ele é o traidor, ele fugiu. Então achei a história essa história secundária interessante, impactante para a história principal. E a história do Billy Bruto, apesar de ser assim, né, já tá enrolando muito desde o começo, teve um desfecho interessante, que é ele mostrando os poderes dele e tal. Tem algumas coisas ali que eu não gostei muito, mas as histórias assim que pelo menos tiveram algum impacto final. A história do filho do Capitão Pátria realmente é uma coisa assim que eles estão jogando pra lá e pra cá, uma hora ele tá do bem, uma hora ele tá do mal, uma hora ele fica impactado com uma coisa forte, outra hora ele gosta de uma cena mais forte, então a gente não sabe mais ou menos pra que lado que ele vai, ele fica sendo jogado pra lá e pra cá. E essa quarta temporada foi basicamente uma enrolação, porque não era pra ter ela, era pra ter ela, já era pra ser a final, e foi jogado aí pra quinta temporada realmente uma coisa que a gente vai querer ver o final. Então aí fica a dúvida, será que a última temporada vai ser boa? Ou será que a última temporada vai ser uma enrolação toda para poder ficar boa só do meio pro final? E sei lá. Mas vamos ver aí. Essa é a minha opinião sobre The Boys inteiro. A primeira temporada teve nota 10, segunda temporada teve nota 9, terceira temporada já teve uma nota mais ou menos 8, e essa quarta temporada para mim teve uma nota 6, porque eu vi que ali era apenas enrolação. Vamos esperar a próxima temporada. Muito obrigado por você assistir mais o dia até o final e valeu!